Olá, eu sou a professora Maria Cláudia Cola Ruvo Takasusuki e esta videoaula é a primeira parte do tema Tecnologia do DNA recombinante da disciplina Biotecnologia Animal. Nós vamos iniciar então essa videoaula comentando um pouquinho sobre esse histórico, da tecnologia do DNA recombinante. Então, antes da gente ter a capacidade de manipular o DNA, nós tínhamos algumas maneiras de tratar essa questão de como modificar os animais para o nosso próprio uso, para alimentação, para usos como modelo na ciência, dentre outros, Então, uma das formas de trabalhar com esses animais era simplesmente de fazer uma seleção e entre os melhores animais a gente utilizava como matrizes para a produção de outros animais. Dessa forma, a gente fazia aumentar a frequência nas populações desses indivíduos, de alelos que seriam favoráveis e que a gente gostaria de utilizar, como, por exemplo, a questão de produção de leite com menor teor de gordura, por exemplo, e outras formas de utilização dos produtos animais. Bem, como isso era feito, ela utilizava algumas alterações, além dessa seleção dos animais, que seria a alimentação deles, porque aí o que nós começamos a fazer? Olha, eu quero mudar a alimentação desses animais, de bovinos, por exemplo. Eu não quero mais que eles utilizem o pasto, mas sim que ele utilize uma ração com grãos. Quais animais eu vou selecionar que vai ter uma melhor digestibilidade para isso, Então, essa seria uma das formas de modificação desses animais e que ela seria feita simplesmente pela seleção artificial desses indivíduos. A partir da década de 1990, nós começamos a conseguir fazer essa manipulação desses animais utilizando várias tecnologias para modificação do DNA, de várias maneiras nós começamos a fazer isso. Dentre essas maneiras, nós começamos a fazer, nesse período, na década de 90, transferência de genes, por exemplo, de células somáticas e de células germinativas de animais domésticos, que a gente já estava acostumado a trabalhar, a fazer seleção, e de animais de laboratório, principalmente de laboratório, Bem, então esses animais que eram geneticamente manipulados, eles passaram a ser utilizados como modelos para vários tipos de estudos. Por exemplo, estudos de oncogenes, genes que estão relacionados com câncer, interações celulares que estão relacionadas com o sistema imunológico e que tem algumas doenças bem importantes e para transplante também, outros para modelos para entender e conhecer melhor doenças genéticas que nós temos, para poder achar alguma maneira de melhorar, de mitigar esse problema. E também para a utilização desses organismos para a produção em larga escala de certas proteínas recombinantes, que seriam importantes para a farmácia, então, para a produção de medicamentos, por exemplo. Alguns exemplos de animais geneticamente modificados que são usados como modelos para o estudo de doenças humanas. Nós temos camundongos transgênicos, que há muito tempo a gente consegue produzir esses camundongos, utilizados principalmente para estudos de câncer, de obesidade, de Alzheimer, de hipertensão. Ratos que sofreram nocaute, ou seja, tiveram genes desativados, para estudos de diabetes, de alguns distúrbios neurológicos, Porcos transgênicos também são bastante utilizados, principalmente para doenças cardiovasculares, problemas metabólicos, para transplantes denominados de xenotransplantes, Porque nós vamos usar um órgão desse animal, de algum tipo de suíno, de porco, para nós humanos. Inclusive, já foi feito transplante de coração de porco para humano. Peixes transgênicos, como por exemplo o zebrafish, que é utilizado para conhecer melhor doenças musculares e doenças neurodegenerativas. E aqui alguns exemplos, de como e de quais animais eles podem ser utilizados, principalmente pela indústria farmacêutica, como por exemplo cabras, vacas, coelhos, ovelhas, os porcos também, ratos, que são utilizados
para a produção de alguma proteína ou de alguma enzima, né, algum componente necessário, eles são usados como biofábricas, né, para a gente poder ter esses produtos e depois isolar essas proteínas e fazer uma produção em nível industrial delas. Outros exemplos de animais transgênicos agora para a produção de alimentos. Então, nós temos lá salmão transgênico, que ele cresce mais rápido e o produtor consegue colocar mais rapidamente esses animais no mercado para venda. Os porcos modificados em que eles têm uma digestibilidade melhor e aí para as rações que são utilizadas, isso vai fazer com que haja uma diminuição no impacto ambiental da produção desses animais devido aos seus dejetos, né? Alguns bovinos transgênicos que são resistentes a doenças, como por exemplo a febre aftosa, né? Formas de melhorar a qualidade da carne, a qualidade do leite. E também temos frangos geneticamente modificados, né? Algumas pesquisas têm sido feitas no sentido de encontrar de conseguir, né, esses animais mais resistentes a doenças aviárias. Recentemente foi conseguido em laboratório uma linhagem que ela pode ter a gripe aviária, mas esses animais não transmitem a gripe aviária. Só que eles são utilizados somente para pesquisa. A gente não vai colocar no mercado um animal que tem, né, o vírus da gripe aviária, mas ele é utilizado em laboratório porque ele não transmite essa doença para outros animais e nem para humanos. E quem são esses animais transgênicos? Eles apresentam moléculas de DNA recombinante exógenas que foram introduzidas no genoma desses indivíduos por meio, né, da nossa intervenção, por meio de tecnologias que nós humanos desenvolvemos. A tecnologia para a produção desses organismos transgênicos, ou esses organismos mais geneticamente modificados, ela aconteceu lá na década de 1970 em camundongos. O camundongo, ele é um animal e um mamífero, né, que tem um genoma mais facilmente manipulável até hoje. Então, são animais de laboratório que são extremamente utilizados, né, para muitos estudos, em especial para a transgenia. A transgenia atual, ela permite que a gente consiga fazer a transferência desse DNA exógeno, de um DNA exógeno para um animal, utilizando a técnica ou de microinjeção pronuclear, ou quando eu quero alterar algum gene que lá do animal, né, eu não quero colocar um gene novo, mas eu quero alterar um gene que ele já tem, a gente consegue utilizar a tecnologia de recombinação homóloga em células tronco embrionárias. Os primeiros camundongos transgênicos, eles surgiram lá em 1974, né, pela pesquisa desses dois pesquisadores, do gene Xiu-Ming, que eles conseguiram inserir todo o genoma do vírus Simian, utilizando microinjeção na blastocele de embriões em estágio inicial de camundongos. Contudo, a integração viral ela só conseguiu realmente ser detectada 3 anos depois, em 1977, também em embriões de camundongo que foram injetados com retrovírus que causa, né, leucemia de Molonen. E esse trabalho, esse experimento, é que gerou a primeira linhagem de camundongos transgênicos que ocorreram, né, e que foram desenvolvidos. Já na década de 1980, com o melhor domínio dessa tecnologia, DNAs exógenos, por exemplo, o DNA do hormônio de crescimento humano, foi introduzido em camundongos e foi aí que surgiram aqueles camundongos gigantes. Essa foi um dos genes, né, que foi introduzido com bastante sucesso nesses animais. Lá pela metade dos anos de 1980, começaram então a ser produzidos por transgenia, colocando certos genes, né, que eram de interesse em coelhos, em ovelhas, em porcos. E na década de 1990, começaram a surgir bovinos e caprinos também modificados geneticamente e transgênicos.
Só que a eficiência da transformação desses animais, ela sempre foi menor do que aquela que era detectada e que era conseguida, né, com camundongos. Esse slide é para mostrar um pouquinho desses organismos geneticamente modificados. Então, aqui na esquerda nós temos um modelo daquele vírus, do vírus simian que eu comentei anteriormente. Aqui os camundongos gigantes, né, comparado com o camundongo de tamanho normal. Aqui seriam os porcos, que eles têm um focinho brilhante, porque foi colocado gene de medusa, né, que faz a fluorescência, que consegue dar brilho, né? Então, esses animais, eles tinham um focinho colorido de várias cores. Iniciando mais especificamente o entendimento dessa tecnologia e algumas definições importantes. O DNA recombinante, ele é uma nova molécula de DNA que é formada por duas moléculas de DNA que não são homólogas, de duas espécies, né? Bom, então, nesse caso, nós temos um DNA doador, que contém aquele gene de interesse, por exemplo, no caso lá do porquinho, do porquinho que eu mostrei anteriormente, que tem o focinho colorido, ele recebeu o gene de medusa. Então, esse foi o DNA doador, foi o DNA da medusa. Para que a gente consiga fazer essa tecnologia, além de ter esses dois tipos de DNA, nós precisamos de algo extremamente importante, que são as enzimas de restrição. Então, a descoberta dessas enzimas, o seu entendimento, o seu manejo foi super importante para o desenvolvimento de muitas tecnologias dentro da biologia molecular, né? Marcadores moleculares, essa questão da transgenia, dentre outras, que a gente costuma utilizar. Então, são as enzimas de restrição, elas são enzimas que elas clivam o DNA em pontos específicos, ok? Nós precisamos, então, além desses três componentes, de um vetor. O vetor é o local em que nós vamos inserir aquele DNA de interesse. Aqui nós temos um modelinho, né, uma figura mostrando um pouquinho sobre isso. Aqui eu tenho lá, esse aqui seria o local, o vetor no qual eu vou colocar o DNA de interesse. Essa região que está marcada aqui, né, que tem as setinhas, inclusive, ela é o local em que a enzima de restrição vai atuar, né, é o ponto em que a enzima de restrição vai atuar. Nesse caso, como exemplo, foi usada a enzima de restrição EcoR1. Ela vai clivar, né, esse vetor em dois pontos, deixando essas pontas que a gente chama de pontas coesivas. E o que nós vamos fazer? Aquele DNA que vai me interessar, nesse caso aqui seria, por exemplo, o gene que vai causar a coloração diferente lá no focinho do porquinho, né? Eu também vou cortar esse DNA num ponto específico com a enzima de restrição, a mesma que eu cortei no plasmídio, nesse caso a EcoR1. Ele vai me produzir um fragmento de DNA que me interessa, vamos supor que tenha aquele gene de interesse, no caso lá que vai dar a coloração no focinho, e eu vou hibridizar, eu vou fazer com que esse DNA, esses dois DNA se encontrem e ocorra a ligação, né, desse DNA que eu vou colocar, que é o DNA doador, nesse plasmídio que eu estou querendo manter esse DNA, tá certo? Esse DNA que eu vou colocar no vetor, ele pode ser tanto um DNA genômico, no caso o gene que eu estava comentando, ele pode ser um cDNA, né, ou seja, um DNA complementar, ou eu posso colocar um DNA que eu sintetizei quimicamente. Eu sintetizo um fragmento e eu adiciono lá naquele vetor que eu estou querendo fazer a clonagem. Só para relembrar quem são as enzimas de restrição, que são essas enzimas que elas clivam o DNA em determinados pontos, né? Nós temos aqui, ó, nós temos basicamente esses dois tipos de enzimas de restrição. Essas enzimas, aqui nessa figura esquerda, na parte de cima, que tem somente uma seta, mostrando que ela é uma enzima do tipo de corte abrupto ou corte blunt, como está aqui embaixo na legenda. E nós temos um outro tipo de enzima de restrição, que ela é uma enzima que ela origina pontas coesivas, que é a enzima de restrição utilizada para a gente fazer clonagem. Normalmente nós vamos utilizar essas enzimas que originam pontas coesivas.
Aqui, para mostrar um pouquinho à direita, né, dois tipos de enzimas de restrição. A RIND3, que ela promove, olha, ela vai quebrar no local onde essa seta verde está mostrando, e aqui embaixo a PST1, que é uma outra enzima de restrição, que ela vai promover esse outro tipo de corte, que são cortes que originam essas pontas coesivas. Essa tabela é para mostrar para a gente algumas enzimas de restrição, porque a gente consegue comprar, a gente compra mesmo, quando vai fazer pesquisa utilizando enzima de restrição, tem laboratórios que sintetizam essas enzimas, eles têm uma quantidade enorme, a gente escolhe aquelas enzimas que tenham, como aqui nessa tabela mostrando sequência de restrição, os sítios, né, os locais aonde ela cliva, que vai interessar para o trabalho que a gente vai fazer, e aí a gente compra essas enzimas. De onde vem o nome delas? O nome dessas enzimas, ele vem do nome da espécie bacteriana da qual ela foi tirada e da cepa. Então, por exemplo, a BAM-H1, ela é uma enzima de restrição que ela é originária, ela foi isolada do B, que é o Bacillus, a M, que é Amyloliquefaciens. Foi desse bacilo que foi isolada. O H é a cepa que ela estava presente. E 1, né, seria a primeira enzima. Então, eu posso ter várias cepas, então eu posso ter BAM-H1, H2, H3, como a EcoR1, ó, RIND-H3, né? A RIND-3, desculpe, ela veio do H. Haemophilus influenzae, que é o IN. A cepa D, e essa aqui é a número 3, que foi isolada dessas cepas, né, que eles possuíam nos laboratórios. As extremidades dessas enzimas que eu coloquei aqui, elas são todas coesivas, ok? E outra coisa interessante é que essas enzimas, elas são palindrômicas, ou seja, eu consigo ler. Se a gente olhar aqui, vamos pegar aqui a BAM-H1, eu consigo ler da direita para a esquerda, então eu tenho GGATCC, mas na fita de baixo eu também consigo ler da direita para a esquerda, olha, GGATCC, ela também tem a mesma sequência, né? Então, elas se complementam e elas são palindrômicas, eu consigo ler nos dois sentidos. Então, ela é uma ferramenta, assim, muito importante dentro da biologia molecular. Esse slide, ele mostra pra gente que eu tenho várias maneiras de fazer essas clonagens, né? Colocar esses DNAs exógenos, doadores, por exemplo, em plasmídeos. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui na esquerda que eu vou usar apenas uma enzima de restrição para clivar o DNA que eu vou clonar, o DNA doador, que é a mesma enzima de restrição que eu vou usar no vetor e fazer a clonagem e obter lá embaixo a minha bactéria com o DNA, meu plasmídio com o DNA recombinante. À direita, ao invés de fazer a clivagem com uma enzima de restrição, que depende muito do vetor onde ela vai ser clonada, né? Esse DNA exógeno vai ser clonado, eu clivei aqui com duas enzimas de restrição. Então, aqui foi clivado à direita, né? Com a EcoR1 e com a XHO1. E a mesma coisa eu clono com as duas enzimas de restrição o vetor. E depois lá embaixo, fazendo a hibridização, a gente vai conseguir o DNA recombinante que me interessava. Após a clonagem e obter sucesso nessa clonagem, é importante que eu consiga multiplicar esse plasmídio, por exemplo, que eu estou usando, com esse DNA exógeno, né, que seria um plasmídio recombinante, para que eu tenha muitas cópias desse plasmídio com aquele DNA de interesse. Então, aqui é para mostrar para a gente, né, que essa bactéria ela foi transformada, porque agora eu tenho o plasmídio com o DNA recombinante, né? Tenho de dois locais, dois genes exógenos aqui clonados. Eu vou fazer a replicação dessas bactérias, vou deixar elas crescerem para que eu tenha muitas células bacterianas e muitas cópias desses plasmídios. E quando eu conseguir isso, agora sim eu vou conseguir trabalhar com esse DNA que está clonado, que eu estou mantendo lá no laboratório por longos períodos de tempo para poder utilizar. E quais são os vetores de clonagem que a gente utiliza? O primeiro, que eu andei comentando aqui nos slides anteriores, seriam os próprios plasmídios. Os plasmídios, eles conseguem carregar, né, até 10 mil pares de bases, né, como está escrito aqui, até 10 kbs.
Então, ele consegue, ele suporta até essa quantidade de DNA. Se eu precisar colocar uma quantidade maior, um gene maior, uma quantidade maior de DNA nesse vetor, eu tenho que usar outros tipos, como os bacteriófagos, né, como, por exemplo, o fago lambda, que ele aguenta até 15.000 pares de base de DNA exógeno. A gente pode utilizar também cosmídeos, que eles têm características que são híbridas entre plasmídeos e bacteriófagos, e a gente consegue carregar neles até 45.000 pares de base, ou 45 KBs, né? Eles são bastante utilizados para fazer clones, né, de sequências de DNAs que vão ser sequenciadas, que vão passar por sequenciamento, assim como um outro tipo de vetor que são os fosmídeos. Os fosmídeos, eles são semelhantes, eles são parecidos com os plasmídeos, mas eles conseguem carregar em torno de 40 KBs mais ou menos de DNA. E nós temos também o BAC, que são os cromossomos artificiais bacterianos. Então a gente consegue montar esse cromossomo bacteriano em laboratório, e aí ele carrega até 300 KBs, ou seja, até 300.000 pares de base, também usados em projetos de sequenciamento. E nós temos os IACs, que são os cromossomos artificiais de levedura, que eles também são montados em laboratório, e eles também aguentam sequências muito grandes de DNA, até maiores que 300 KBs, ou seja, 300.000 pares de bases, né? Então, seriam esses vetores que a gente consegue utilizar dependendo da quantidade de DNA e o que a gente vai fazer com esse DNA que a gente está colocando nesses vetores. Como essas células bacterianas que contêm em seu interior o vetor, como eu vou analisar, né, e vou verificar se eu obtive sucesso, se eu tenho ali essas células com os vetores que me interessam? Bem, se a gente tiver esse DNA exógeno em plasmídeos ou em BACs, né, que são aqueles cromossomos artificiais bacterianos, esse material genético ele vai entrar dentro da célula bacteriana por transformação. E essas células bacterianas elas vão crescer na placa, né, que a gente tiver com meio de cultura, e colocar esse material, e eu vou obter como resultado, aqui olha à direita, as colônias bacterianas. E dentro dessas células bacterianas que estão na colônia, a gente vai ter lá o nosso vetor com o DNA de interesse. Os fosmídeos, eles vão infectar, né, ou eles vão colocar esse DNA exógeno dentro da célula bacteriana por transdução, que é uma outra forma, né, de obter variabilidade em bactérias. Então, ela vai estar lá dentro da bactéria, tá? Vai estar lá dentro, e a gente também vai ter como resultado colônias bacterianas, porque nós vamos colocar esse material para crescer na placa também, da mesma forma que no caso anterior, e nós vamos obter então colônias bacterianas. Já quando a gente utilizar como vetor o fago, os bacteriófagos, o bacteriófago ele vai infectar a célula, né, por infecção mesmo, ele vai se multiplicar lá dentro, esses fagos vão se multiplicar lá dentro da célula bacteriana, eles vão causar a lise na célula, e aí eu vou ter muitos fagos com aquele DNA de interesse. Então agora, quando eu colocar esse material para crescer na placa, ao invés de eu obter colônias bacterianas, eu vou obter colônias ou regiões que tenham fagos, né? Então eu vou trabalhar diretamente com os fagos nesse caso. Aqui é só para mostrar para a gente, né, um fago, mostrando aqui essa parte da estrutura da cabeça dele, né, que é um icosaedro. Lá dentro ele tem a capacidade de aguentar até 45.000 pares de bases desse DNA. Essa daqui seria aquela parte mais da cauda dele, né, em que ele vai ter certas proteínas. E aqui a região terminal desse fago, que vai infectar a bactéria, né, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Nessa imagem nós temos tanto um cromossomo artificial bacteriano à esquerda, quanto um plasmídio poliligador. Então, um cromossomo artificial bacteriano,
como eu falei, ele é sintetizado em laboratório, então ele vai ter aqui uma determinada região do próprio plasmídio, e na parte de cima, aqui em azul e amarelinho, seria a região que contém as sequências para clivar com enzimas de restrição, diferentes enzimas de restrição, para a gente poder colocar ou para poder ligar os DNAs exógenos nessa região. À direita, nós temos, então, um plasmídio poliligador, e ele é poliligador porque, se vocês prestarem atenção, ele tem muitos locais que correspondem a regiões de clivagem com enzima de restrição. Então, aí a gente pode ter uma diversidade de enzimas de restrição que eu posso clivar e inserir DNA nessas diferentes regiões. Essa é uma imagem que mostra mais detalhadamente um cosmídeo, né? Que seria aquele híbrido entre um fago lambda e um plasmídio. Então, veja que ele também tem muitas regiões, né, em que a gente consegue clivar com enzimas de restrição. O cosmídeo, a gente pode tanto replicá-lo numa célula como um plasmídio, quanto a gente pode embalar e fazer com que ele seja colocado num fago lambda. Então, a gente tem mais opções aí para poder utilizar, né, o cosmídeo do que em alguns outros casos. Finalmente, a gente pode observar nessa imagem um IAC, ou seja, um cromossomo artificial de levedura. E ele mostra para a gente que ele apresenta regiões de enzima de corte, né, para enzima de restrição, ó, EcoR1, BAN-H1, aqui também BAN-H1, e essas regiões A e B, que são regiões em que elas vão expressar enzimas que são marcadores para o caso da gente obter sucesso com a inserção desse DNA exógeno. Então, é mais fácil a utilização desses IACs quando a gente tem uma grande quantidade de DNA para ser inserida, né? Então, ele facilita essa análise. Aqui, ó, à direita, só mostrando, né, que eu teria ali o DNA humano, que ele foi clivado e ele foi inserido aqui numa determinada região, e depois a gente tem os marcadores ali que vão ser expressos para a gente poder detectar que aquele DNA exógeno foi inserido nesse IAC. Era isso que eu queria apresentar para vocês nessa videoaula, e até a próxima, e obrigada pela atenção.